Graça e a paz do Senhor sobre todos nós, amém? Quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo de número 33. Livro dos Salmos, capítulo 33. Livro dos Salmos, capítulo 33. Acompanhe a leitura comigo, mesmo assentado como você está, prestando atenção naquilo que nós estamos lendo. Exultai, ó justos, no Senhor, aos retos fica bem louvá-lo. Celebrai o Senhor com harpa, louvai-o com cânticos no saltério de 10 cordas. Entoai-lhe novo cântico, tangei com arte e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. O Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que Ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens, do lugar de sua morada observa todos os moradores da terra. Ele, que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar-lhes a alma da morte e no tempo da fome conservar-lhes a vida. Nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo. Nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. Seja sobre nós, Senhor, a tua misericórdia, como de ti esperamos. O Senhor nos abençoe na leitura da sua palavra. Vamos orar mais uma vez, irmãos. Senhor, nós te agradecemos porque a tua palavra, Deus, está aberta diante de nós. Queremos, ó Deus, iniciar esse momento já com gratidão, porque o Senhor é bom, Pai. E, Senhor, nessa hora, em nome de Jesus, aviva no nosso coração esse sentimento de reconhecer a Tua grandeza, mas reconhecer também, ó Deus, que na Tua grandeza o Senhor se lembra de nós, tão pequenos. Senhor, que nessa manhã Teu Santo Espírito esteja ministrando aos nossos corações. E, ó Deus, que saiamos daqui com um coração como o do salmista, desejoso, exultante. Ó Deus, um coração cheio da Tua glória. E, ó Deus, possamos estabelecer louvor, gratidão e honra somente ao Teu nome. Oramos em nome do Teu Filho Jesus, o nosso Redentor. Amém, Senhor. Meu irmão, vocês têm um coração de louvor nessa manhã? Você tem de fato um coração que entra nesse lugar, não porque tem essa pessoa bonita aí do seu lado, ou aí à frente de você, aquele que você queria encontrar, porque afinal de contas é um prazer quando a gente se encontra com os irmãos no domingo pela manhã, no domingo à noite, né? Ou em outras atividades durante a semana. É sempre uma alegria quando nos encontramos, nos abraçamos, nos saudamos, e podemos olhar para o outro e dizer: oi, meu irmão, minha irmã, de fato, em Cristo Jesus.
Mas eu quero te perguntar se você de fato vem a essa casa com o sentido de adorar a Deus e glorificar o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, a gente vem para a casa do Senhor quase que arrastado. Às vezes a gente mesmo vem quase que catando cavaco para chegar aqui dentro. Pensamos, por que ir na igreja? Por que estar aqui? Por que de novo no domingo de manhã? Às vezes pensamos, puxa, tem tanta coisa complicada na minha vida e eu estou precisando de um auxílio. E fica às vezes difícil a gente sorrir para Deus e dizer, Deus bendito seja o Senhor. Às vezes, irmãos, a gente está tão acostumado com a rotina, conhecemos as canções, conhecemos a voz, o jeito de falar dos pregadores, e aí a gente fala, já sei por onde vai esse negócio. Por que louvar ao Senhor, meu irmão? Por que a cada vez que nos encontramos, nós devemos buscar ter um sentimento renovado, uma santa expectativa em Deus quando entramos na sua casa? Esse salmo pode nos trazer algumas respostas. E eu quero trazer, além do que nós vamos falar na palavra de Deus, mais para frente, nós vamos fazer mais uma comparação com outras situações para a gente ver se de fato deve ser assim. Semana passada, pela manhã, nós pregamos que aqueles irmãos de Bereia, eles olhavam na palavra aquilo que Paulo falava para ver se de fato as coisas eram assim. E eu queria fazer um desafio para você nessa manhã. Você pegar a sua Bíblia e ver se as coisas são de fato assim. Mas se você perceber que são de fato assim, que você tome jeito. Aperte os parafusos que precisam ser apertados. E se você vê que é diferente, você pode vir me apertar depois. E vir, pastor, não vim só apertar não, vim com alicate também para arrancar umas peças que não estão legal. Vamos caminhar, irmãos. A palavra nos diz louvai. Olhe para o seu texto. Os 3 primeiros versículos trazem 3 expressões, irmãos, que são de alegria. A primeira delas diz exultai. Exultar, meu irmão, significa gritar. Significa dizer com todas as suas forças, com toda a expressão que sair da sua voz, Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre, o Senhor está conosco, o meu Deus reina. O salmista começa dizendo isso, irmãos, mas ele chama logo depois, no vocativo ele diz, aqueles que são justos têm esse poder, aqueles que são justificados pelo Senhor, aqueles irmãos que são diferentes dos demais. Exultai, ó justos, aos retos fica bem louvá-lo. Por que fica bem louvá-lo? Essa é a pergunta que nós estamos trazendo nessa manhã. Interessante, irmão, que se você ler tudo de uma sentada só, sem parar para pensar, talvez você não veja que o salmista, logo no versículo 2 e no versículo 3, ele vai chamar a atenção que nós devemos fazer isso e bem. Não é apenas gritar, não é apenas dizer aos 4 ventos, isso faz parte também. Mas ele traz no versículo 2 e no versículo 3, irmãos, o sentido de que nós devemos nos esmerar para fazer isso cada vez melhor. O versículo de número 3, então, ele enfatiza isso. Tangei com arte, com sabedoria, tocai bem, cantai bem, faça o melhor para louvar o seu Deus. Não se prenda à mediocridade, vá além daquilo que é o senso comum. Quando estiver na presença do Senhor, faça o seu melhor, porque se você é um dos justos, fica bem louvá-lo. E não é fica bem no sentido de parecer bonitinho, mas de fato tem um efeito sobrenatural sobre aqueles que louvam a Deus. E aí nós começamos a entrar nos demais versículos, irmãos, para entender, e eu quero trazer algumas razões para você, de fato, buscar louvar ao Senhor. A palavra louvor quer dizer elogiar, dizer coisas boas, abrir os seus lábios e usar não só a sua criatividade, não só expressar
palavras que sejam dignas das melhores e maiores exaltações que você conhecer, mas também, meu irmão, usar o seu reconhecimento de que Deus é o Deus da sua vida. Essa é a diferença que a gente tem quando nós estamos ao lado de um ímpio, e o ímpio diz assim, somos todos filhos de Deus, e aí você que é crente diz, aham. E ele diz, Deus é bom para todos nós, e você diz, aham. Na hora que ele disser, somos todos filhos de Deus, meu irmão, você tinha que abrir os seus lábios e dizer, olha, a Bíblia diz que é um pouco diferente disso. A Bíblia diz que são filhos de Deus, aqueles que conhecem o Filho de Deus, aqueles que são amigos de Deus, aqueles que conhecem o poder desse Deus, aqueles que a cada dia, quando pegam um pão com café, mesmo que esteja dormindo, eles olham e vejam a bênção do Senhor naquilo ali. São filhos de Deus, aqueles que quando se vestem, vejam a minha roupa, por mais linda que seja, é presente de Deus, ou por mais surrada que seja, é o Senhor quem está me dando. Esses são filhos de Deus. Eu creio que o ímpio vai virar para você e vai dizer, hã? E você não vai mais fazer um aham, mas vai ter uma oportunidade para dizer às pessoas que o seu Deus é um Deus que reina. Por que devo louvar ao Senhor? Por que devo elogiá-lo? Por que devo exaltar, celebrar, entoar um cântico, e não só um cântico qualquer? O texto diz um novo cântico. E muitas pessoas dizem assim, um cântico novo é uma canção que é feita a cada dia é um negócio novo. Hit parade gospel. Não é isso. Um cântico novo, meu irmão, é um cântico fresco. Um cântico que cada manhã é renovado. Você pode abrir a janela do seu quarto todos os dias e ver a mesma vista. Mas você pode abrir as janelas do seu quarto e todos os dias ver, Deus criou um dia novo para mim. E se Deus criou um dia novo para mim, se eu vejo que eu estou vivo, meu nome não está ali no livro dos mortos, no obituário, se eu estou vivo, meu Deus está vivo, hoje é um dia para aprender coisa nova com o Senhor. Hoje é um dia para celebrar esse Deus. Hoje é um dia para abraçar a minha esposa, para sair com os meus filhos, para ir trabalhar, para viver, porque Deus está comigo. Tira aquela poeira que está dentro do seu coração, às vezes, de abrir a janela e dizer, poxa, de novo, o céu está lá no mesmo lugar. Que coisa! Louvai ao Senhor. E o versículo de número 4, meu irmão, e versículo 5, traz o primeiro porquê que eu quero te mostrar. A palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. E aí a última frase, meu irmão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Quando nós lemos sem pensar, nós às vezes achamos que a Bíblia está forçando a barra. Pastor, eu fui assaltado anteontem, como a terra está cheia da bondade do Senhor? Pastor, eu olho para os meus vizinhos, e aí, irmãos, a gente tem que ver a nossa situação como cidade. Há um tempo atrás isso não era assim, mas hoje em dia eu olho para os meus vizinhos e é uma boca de fumo que tem lá perto de casa. É jovens se drogando, meninos novos. A gente não tem mais aquela segurança, como a terra está cheia da bondade do Senhor. Saiba, meu irmão, que se você não souber olhar, você de fato vai perder a bondade de Deus do seu coração. Mas eu quero trazer à sua memória que você, para ver aquilo que Deus criou, talvez você precise se distanciar um pouco das coisas. Você precise pedir ao Santo Espírito de Deus que abra os teus olhos. Assim como Eliseu pediu ao Senhor que abrisse os olhos de Geazi, o seu servo, para que ele visse as milícias do Senhor, e Geazi até então só contemplava aquilo que era terreno, aquilo que era comum, aquilo que ele já estava enfadado de ver. Eliseu ora e aquele homem começa a ver que a grandeza do Senhor é muito maior do que tudo que a gente vê nessa terra. E meu irmão, quando a gente chama pelo Senhor, Ele nos mostra a esperança que nós devemos ter em cada coisa que a gente olha.
Não quer dizer que o nosso bolso está cheio. Não quer dizer, meu irmão, que a saúde está 100%, zero bala. Mas quer dizer, meu irmão, que a cada dia o Senhor ainda manifesta a sua bondade em tantas coisas. E nós não podemos perder essas coisas de vista. Na realidade, o texto está dizendo, a terra, toda ela aponta para a bondade do Senhor. Irmãos, mesmo quando nós vemos a maldade, nós podemos contemplar a bondade de Deus na diferença daquilo que está ali. A diferença tem que ser eu e você, povo justificado do Senhor. Louvai ao Senhor, porque a sua palavra, como diz o versículo 4, é reta, é honesta, é verdadeira, não falha. Quantas vezes, meu irmão, a gente sai hoje em dia nesse nosso país e diz, eu vou no cartório, vou pegar um documento, precisamos de X carimbos para que aquilo ali seja atestado como verdade. Por outro lado, diferentemente da nossa nação, a palavra que nós temos, ela é levada aos quatro ventos, irmãos, e Deus preserva a sua palavra. Aquilo que era verdade há 1000 anos é verdade hoje e será para a eternidade. Deus sempre preserva a sua palavra. Deus sempre ministra àqueles que estão diante dele. Ele ama a justiça, ele ama o direito. Se nós queremos ter um senso de honestidade, irmãos, devemos olhar sempre para o Senhor. Você está num país que aquilo que era certo ontem, se hoje alguém assinar uma caneta num papel, aquilo deixa de ser certo. Vivemos debaixo de leis formadas por homens. E está aí tudo que está acontecendo no Congresso que não deixa mentir. Alguns dizem que isso é a evolução dos nossos tempos. Será? Veja o nosso país conforme tem caminhado. Isso é um bom referencial para você observar. Mas olhe para a palavra do Senhor, aquilo que Davi falava 1000 anos antes de Jesus Cristo, nós estamos 2000 anos depois de Jesus, 3000 anos de diferença. Compare, investigue, veja se as coisas são de fato assim. A palavra do Senhor é reta, isso me faz louvá-lo. Mais ainda, meus irmãos, os versículos 6 e 7 nos mostram que o nosso Deus de fato cria todas as coisas. Pastor, o que é isso? Um Deus que cria? Meu irmão, significa que esse Deus tem todo o poder sobre essa terra. Nós não estamos num momento, irmãos, em que muitos defendem que até mesmo se houve um Criador, ele deu corda nesse universo e deixou a gente ao léu. Às forças da natureza, aos movimentos dos planetas. A realidade não é essa, meu irmão. A Bíblia diz que o Senhor cria um dia depois de outro dia. E cada dia é novidade que o Senhor tem. Por quê? Porque isso é glória dele. Isso é o poder dele sendo manifesto. E cada vez que nós contemplamos isso, irmãos, nós nos aproximamos desse Deus. Ele cria todas as coisas. E se ele cria todas as coisas, meu irmão, você está incluído nisso. Você foi criado por Deus. Olhe para você. Pense nas suas aptidões, nas qualidades que você tem. Aquelas coisas que só você sabe fazer desse seu jeitinho. Esse que está aí do seu lado pode ficar anos, mas ele não vai fazer aquilo como você. Ele não será igual a você, porque você é único. Olhe para a sua mão esquerda, ela não é igual à sua direita. Olhe para o seu dedo mínimo, ele não é igual ao outro. Meu irmão, cada linha do seu corpo tem o que a ciência chama de DNA. E só esse pedacinho tem isso aí. Você é composto de bilhões de células. Cada uma delas especificamente cuidada e criada por Deus. Um Deus que cria. Um Deus que criou esse planeta, meu irmão. Um Deus que, através do dilúvio, promoveu tantas mudanças. Um Senhor que faz esse universo caminhar. Deus, criador de todas as coisas. O Senhor, irmãos, também nos dá mais um motivo para louvar, para adorá-lo, nos versículos 10 e 11 desse texto. É interessante que
Se você parar e prestar atenção, você vai pensar na sua história. Para onde nós estamos caminhando? Para onde esse planeta está indo? Para onde eu estou indo com a minha profissão? O que eu faço nesse mundo? Se você entende que é alguém criado por Deus, meu irmão, se você entende que Deus te colocou nessa história, você vai entender que Ele mesmo cuida dessa história e nada, nem ninguém vai poder frustrar aquilo que é plano de Deus. Eu posso louvar ao Senhor porque na sua providência e na sua previdência, Deus está fazendo com que todas as coisas caminhem para o centro da sua vontade. Tudo o que acontece, irmãos, está nas mãos do Senhor. Às vezes você pode passar por um momento de enfermidade. Senhor, por que eu estou passando por isso? Preciso tanto trabalhar e ainda vem esse mal. Às vezes você está passando por um problema de relacionamento. Senhor, eu tenho te buscado tanto e as coisas não se encaixam. A gente não fala a mesma língua. Eu falo para cima, o outro entende para baixo. Eu falo para a esquerda, o outro entende para a direita. Saiba, meu irmão, que o Senhor tem os seus motivos, mas isso deve nos levar cada vez a nos aproximarmos mais do nosso Deus. Buscar mais estar na presença dEle, orar mais, buscar, Senhor, me ensina. Porque, meu irmão, o texto diz, aquilo que o Senhor designou, o seu conselho, aquilo que é a sua lei, aquilo que é o seu propósito, dura para sempre. Deus não erra, Deus jamais falhou, Deus não se surpreende, meu irmão. Eu e você podemos estar hoje bem e amanhã o irmão pode ir lá no hospital ter que me visitar, porque eu não sei o que vai acontecer comigo daqui a 1 hora. Mas o nosso Deus tem todas as coisas escritas no seu conselho. O nosso Deus, meu irmão, não é pego de surpresa jamais. Não há nada que chegue para Deus e faça com que Ele, opa, isso me assustou. Deus é Deus. Ele é o Senhor, e muitas vezes, irmãos, é uma coisa estranha no meio evangélico, as pessoas às vezes se pegam falando de um Deus como se Ele fosse um dos nossos, um Deus pequeno, um Deus que chora porque viu um tsunami. Deus é o Senhor do dilúvio. O Salmo 29:10 diz, o Senhor preside os temporais, os trovões, as tempestades. Esse é o nosso Deus, irmãos, e creia que todas as coisas de fato caminham para o propósito do Senhor, como diz Romanos 8:28, 29. Todas as coisas, não são algumas. Se nessa manhã você de repente tem passado por dúvidas, lembre-se disso. Talvez a dificuldade de saúde, talvez a dificuldade financeira, talvez um momento em que a gente não está em paz com alguém dentro do nosso lar, possa servir para que a gente mesmo aprenda do Senhor, possa servir, meu irmão, para que a outra pessoa aprenda do Senhor. Eu não sei qual que é o detalhe, mas uma coisa eu tenho certeza, todas as coisas estão cooperando para que Deus nos faça glorificá-lo. Será que Deus não está atento a nós? Os versículos 13 a 15 vão nos responder. O texto diz, meu irmão, eu devo louvá-lo ao Senhor, porque Ele vê todas as coisas. Tudo está debaixo do seu olhar. O texto nos diz, o Senhor olha dos céus, e Ele vê não só os crentes, mas todos os filhos dos homens. Do lugar da sua morada, Ele observa os moradores da terra. E aqui vai, irmãos, quase que uma ironia. O Deus que nos fez, o Deus que nos criou, nos observa nas nossas reações. O Deus que nos criou, o Deus que cada um de nós conhece muito antes do nosso nascimento, Ele fica nos olhando, nos observando. Ele que forma o coração de todos eles, contempla as suas obras. Às vezes nós pensamos, será que ninguém está vendo o meu sofrimento? Será que ninguém está me acompanhando? Quantas vezes, irmãos, nós vemos pessoas que dizem assim, eu parei de estar na igreja porque as pessoas não olham para mim. O pastor não me vê. O presbítero não sabe que eu existo.
Eu posso te falar uma questão, meu irmão, até com vergonha. É verdade. É verdade. Como pastor, eu quero te pedir perdão se em algum momento a gente passa e não tem noção do que está acontecendo contigo. Mas uma coisa eu quero também trazer ao seu coração. Se você está nessa igreja só por conta de pastor ou por conta de presbítero, você está numa canoa furada. Você está numa barca que está indo para o água abaixo. Se você está nessa igreja, meu irmão, minha irmã, por qualquer pessoa aqui dentro, e não está nessa igreja por causa do nome de Jesus e por causa da palavra do Senhor, eu quero te dizer que você está numa canoa furada. Você precisa entender que às vezes no cantinho que você está, mais silencioso, mais quieto, Deus está te vendo. Deus te acompanha em todas as suas lágrimas. Deus te acompanha, meu irmão, quando você acha que a igreja toda está do outro lado e você do lado de cá, mas o Senhor está ali contigo. E isso é um motivo para você ficar aqui. Porque aqui pelo menos a gente sabe que o Senhor é que é fiel. Pode ter certeza que esse aí que está do seu lado, ou eu mesmo, uma hora posso pisar no seu calo. E vai doer. Mas Deus não pisa no seu calo. Ele trata do seu calo. Porque eu devo louvar ao Senhor, meu irmão. Essa é a continuação do texto aí. Interessante que agora nós vamos começar a comparar umas coisas. Por que devo louvá-lo? Porque Ele cuida dos seus. Deus observa todas as coisas. Deus vê tudo. Mas aqueles que pertencem ao Senhor, meus irmãos, Ele trata de uma forma diferenciada. O versículo de número 12 diz: feliz, bem-aventurada, promissora, próspera é a nação. Mas qual nação, meu irmão? A nação que teme ao Senhor. E aqui é mais uma questão que eu quero trazer. Não é o Brasil que ele está dizendo aqui, mas a nação a sua família pode ser a nação do Senhor. A sua casa, você e sua esposa, vocês formam um grupo. Seja lá com quem você esteja andando, meu irmão, se é fiel ao Senhor, ali está a promessa de bênção do Senhor sobre você. Essa promessa foi lançada lá atrás sobre Abraão. Abençoarei os que te abençoarem. Eu serei o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. E aí eu posso clamar, meu irmão, quando eu canto aquela canção, Senhor, sara essa nação pode ser o meu povinho lá dentro de casa. Eu e os outros 3 que dormimos debaixo do mesmo teto. Mas pode ser o nosso povo aqui, 600, 500, pode ser a nossa cidade quando ela se humilha na presença de Deus. E aqui o versículo fala de um povo, o povo chamado do Senhor, o povo de Israel, mas fala de todos aqueles que vêm ao Senhor e que contemplam a sua face. Mais ainda, meu irmão, os versículos 18 e 19 diz assim: os olhos do Senhor estão perto, estão estão com detalhes, olhando aqueles que o temem. Aqueles que de fato sabem que Ele é Deus. Uma coisa é eu ver a multidão, a outra coisa é eu contemplar aquele a quem eu amo de pertinho. Você que é mãe aqui, pode ser mãe, avó, não importa, mas eu tenho certeza, e eu posso falar isso com convicção. Vamos supor que você estava lá na saída da escola, foi buscar o seu filhinho ou a sua filhinha. Isso pode ter 30 anos ou pode ter 10 dias, não importa. Se o seu filho ou a sua filha chorasse, você distinguia o choro dele no meio de todos os outros, não é verdade? Assim também é o Senhor, meu irmão. Que vê um país às vezes dizendo, somos todos filhos de Deus, mas o Senhor conhece o seu choro como o choro de um filho dele, quando você necessita. Esse é o Deus que eu creio, meu. Esse é o Deus que quando eu vejo pela manhã o sol surgir, eu vejo Deus, mais uma oportunidade que o Senhor me dá. Louvado seja o teu nome. Ele cuida dos seus. E a gente poderia ir para um caminho maior, meu irmão.
Mas eu quero só parar aqui e te perguntar, você sabe que dia é hoje? Você sabe o que nós comemoramos hoje? Lembra aí, levanta a mão, quem sabe. Meus irmãos, hoje quando eu levantei, eu falei assim, eu devo estar errado. Eu entrei em 2 sites, os maiores desse país, não tem nenhuma nota sobre isso. Para quem não sabe, né, hoje nós celebramos 192 anos da... Se alguém falasse descobrimento, eu largava o microfone e ia embora. 192 anos que nós somos um povo com autonomia, que saímos de debaixo do reino e nos tornamos, nós mesmos, um país que deveria andar com as suas pernas. Meus irmãos, eu fiquei vendo, eu falei, ninguém toca nesse assunto. Por quê? Será que a nossa memória como brasileiro reflete de fato quem nós somos como nação? E eu acho que é mesmo, irmãos. Houve um tempo, estou ficando velho, houve um tempo em que havia desfiles aqui, na Avenida Getúlio Vargas, na Avenida Rio Branco. Depois parece que foi empurrando, acho que o desfile é só aqui dentro do quartel. Né? Tem ainda? Tem desfile? Aonde? Então eu estou velho mesmo, porque já tem um tempo que eu não vou lá, tá vendo? Como nação, irmãos, será que nós agradecemos a Deus por essas coisas? Mas a gente, como brasileiro, vai naquela toada de que está tudo normal. Hoje é 7 de setembro e amanhã é 8, acabou. Mas é interessante, irmãos, que quando a gente tem memória e quando a gente realmente analisa, quando a gente começa a se aprofundar, aí é que nós damos valor de fato ao que Deus fez e faz por nós. Porque senão a gente acha que é tudo do jeito que é mesmo, não estamos nem aí para nada. O Senhor, meu irmão, diferentemente do brasileiro, Ele tem memória e traz à nossa memória aquilo que Ele fez e faz por nós. Qual foi o dia em que você celebrou a sua libertação? O seu grito de independência. O seu grito de dizer, pertenço a Jesus e tudo o restante ficou para trás. Muitos ainda vivem na confusão, irmãos, se são de fato libertos ou não. Mas a palavra do Senhor diz que aqueles que são dele, meu irmão, eles têm a convicção de que o Senhor vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. E esse é o último motivo nesse texto que eu quero trazer para que nós louvemos ao Senhor. O versículo 20 e 21 diz, nossa alma espera no Senhor, nosso auxílio e escudo, nele o nosso coração se alegra, pois confiamos no seu santo nome. É interessante, meu irmão, que logo no versículo 18, o texto diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esse esperar do 18 é diferente do versículo 20. O 18 traz uma expectativa por livramento, pelo cuidado, e é uma espera que diz, no dia que o Senhor tratar comigo, é uma espera sincera, longânima. Mas o versículo que traz essa expressão esperar de novo, o versículo 20, ele tem o sentido de alguém que quase que fica de tocaia, esperando a armadilha cair e a presa estar lá dentro. O observador que sabe que mais hora menos hora aquilo ali vai passar e ele pega. E o povo de Deus aqui, meu irmão, ele tem essa certeza que enquanto as coisas aí fora estão caminhando do jeito que estão,
As coisas com Deus vão caminhando para um momento em que Deus de fato vai puxar o seu gatilho. A hora, meu irmão, em que o tempo vai de fato parar, no sentido de que Deus vai tratar todas as coisas. É o dia do Senhor que o crente aguarda. É aquele momento, irmãos, que Deus vai falar: chega, o meu povo não sofre mais. Aqueles que são meus não vão passar mais por isso, porque agora eu estou encerrando todas as coisas que eu comecei. Sabe, meu irmão, quem vive nessa expectativa, ele, ao invés de pensar na tocaia, em vez de pensar numa armadilha, ele pensa que tem fé. E fé é certeza das coisas que não se veem, mas que a gente sabe que vai acontecer. Convicção. Por fim, o salmista diz assim: seja sobre nós, Senhor, tua misericórdia como de ti esperamos. Sabe, meu irmão, nessa manhã eu trouxe esse texto pensando que, como brasileiros, nós pouco exaltamos a Deus pela nossa nação. Nós pouco exaltamos a Deus pela liberdade que nós temos. E é interessante você pensar agora nas coisas que apontam a bondade de Deus, olhar para esse país que você vive. Meu irmão, por mais que essa terra nossa seja uma bagunça doida, por mais que nesse horário político dê mais vontade de chorar do que de rir, e eu assisto horário político, por isso que eu falo, porque eu assisto, vejo candidato por candidato, eu tento prestar atenção e vejo cada pérola daquelas que daria um dia para a gente ficar falando aqui. E eu faço questão de ver, porque a única coisa que eu tenho é o meu voto como cidadão, né, e a minha oração como crente. Nesse país, irmãos, apesar de todas essas loucuras que a gente vê, nós vivemos um país de liberdade. Num país que você pode andar com a sua Bíblia para cima e para baixo 24 horas, que ninguém vai te perturbar. Talvez podem até zombar, mas ninguém vai chegar para você e te ameaçar, como nós vimos nessas últimas semanas, falar em tantas outras questões, falar no Iraque, falar da Índia, falar de lugares onde o povo de Deus sofre, muito mais que a gente. Talvez a gente não tenha noção do que diz esse salmo, porque nós não sabemos o que é sofrimento. Como diz o pastor Jeremias, o único sofrimento que ele já passou na vida foi fome, porque o almoço atrasou. Já pensou nisso? Por isso que às vezes, irmãos, a gente fica tão empoeirado com o nosso louvor, porque a gente está bem demais. Queria te convidar a ficar de pé. E eu queria pedir a você que nessa hora, ao invés do pastor orar, que você pudesse abrir um pouco os teus lábios e nós orarmos ao Senhor agradecendo o país que nós temos, agradecendo a vida que eu e você temos em casa, meu irmão. Mesmo que as coisas estejam terríveis aos seus olhos, saiba que o Senhor está contigo. Saiba que o Senhor não vai deixar que isso permaneça para sempre. E eu queria te convidar, de fato, erguer a sua voz em louvor ao Senhor nessa hora. A dizer para Deus: Deus, o Senhor é bom demais. Talvez eu nem consiga ver isso nessa hora, mas pela fé, Pai, eu quero te dizer isso: o Senhor é bom. Eu vou me calar, meu irmão, e vou deixar o seu coração falar com o Senhor nessa hora. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela vida. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus é o nosso Deus. Muito obrigado, Senhor, porque nessa manhã
o Senhor está conosco mais uma vez. E muito obrigado, Senhor Deus, porque a Tua palavra é o que move o nosso coração a cada momento. Seja louvado o Teu nome nesse lugar, Senhor. Não somente agora, mas que essa casa seja sempre um lugar de adoração ao Senhor. Que o Teu nome, sempre o Teu nome, somente o Teu nome, seja exaltado, seja realmente colocado nos lugares mais altos. Seja o Senhor reinando sobre nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Pode se